Quarteto Fantástico foi a primeira família da Marvel. De verdade, o universo Marvel começou com a publicação da primeira edição do Quarteto Fantástico em 1961. É realmente a maior revista em quadrinhos do mundo. Cerca de 10% dos personagens da Marvel surgiram primeiro nas histórias do Quarteto Fantástico. Então vamos dar uma olhada abrangente em 50 anos de figuras do Quarteto Fantástico. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para a história dos quadrinhos e action figures. Para quem é novo no Quarteto Fantástico, segue um breve contexto. O Quarteto Fantástico já teve vários uniformes ao longo dos anos, mas para mim há duas eras principais. Os designs originais de Jack Kirby, com os uniformes azul claro, botas e luvas pretas, e os designs de John Byrne, azul mais escuro com punhos brancos. Vamos fazer referência a esses dois estilos principais ao longo do vídeo. Ah, e essa é a Garota Invisível. Esta é a Mulher Invisível. Elas são ambas Sue, mas depois de uma batalha com o Homem Psíquico, ela mudou de nome na edição 284 do Quarteto Fantástico, publicada em 1985. Costumo dizer garota, com os trajes do Kirby, e mulher com os do Byrne, e depois, mas às vezes uso ambos. Certo, isso é o essencial. Vamos ver algumas figuras. A primeira família da Marvel foi lançada na última coleção das maiores figuras de super-heróis da Amigo, em 1976. Vamos começar com um dos melhores conjuntos de figuras do Quarteto Fantástico, a partir do Senhor Fantástico. E quando penso no Senhor Fantástico, essa escultura de cabeça realmente o representa. Olha esse maxilar marcado, esse olhar sério, as têmporas grisalhas. É perfeição absoluta. Sendo das últimas figuras feitas pela Amigo, vinham com os melhores acessórios. Elas não tinham luvas de forno como as figuras da Detective Comics, mas luvas moldadas. Adoro essa gola. Ela retrata fielmente o traje do Jack Kirby. E por ser de tecido, ela reproduz o caimento folgado do jeito que Jack Kirby desenhava o Quarteto Fantástico, talvez melhor do que qualquer outra figura. Aqui, já começamos com perfeição e só precisamos continuar. O sobrinho de olhos azuis da tia Petúnia, Benjamin J. Green, ficou absolutamente perfeito nisso. Como replicar a aparência de pedra usando uma fantasia de tecido? Acho que eles fizeram um ótimo trabalho com as diferentes sombras e traços de tinta. E essa cabeça, embora um pouco caricata, e eu já ouvi pessoas dizendo que em vez de dizer é hora do cacete, ele fala é hora do bocejo. Mas você vê a pedra, a sobrancelha pesada, e ao analisarmos isso, algo a debater. Ele não tem dentes como a maioria dos artistas, inclusive Jack Kirby o desenhava. Então um ótimo começo forte para o nosso querido Coisa. Agora, a única desvantagem de ser uma das últimas figuras que a Amigo produziu é que eles mudaram a qualidade do plástico e sabe-se que ele se deteriora com o tempo. É quase impossível não encontrar a Garota Invisível com o que chamamos de molde Migo. Ela parece uma zumbi. Ela está realmente esbranquiçada, mas esse cabelo realmente captura aquele estilo dos anos 60 talvez melhor do que qualquer outro. Ela é meio assustadora com a pele cinza, mas continua sendo uma garota invisível incrível. Assim como o Coisa, o Tocha Humana tem um visual muito desafiador de tentar replicar em forma de tecido, mas eu adoro o jeito que eles fizeram, com aquele visual meio chamuscado e os padrões aleatórios das chamas por todo o corpo dele. Johnny também sofre com o molde Migo, então ele está um pouco zumbificado, mas eu adoro esses padrões de chamas nele. Esse conjunto de 4 está tão bom quanto poderia ser. Após o fim do Migo, demorou anos para que outra figura de ação da Marvel voltasse às lojas. Embora Reed, Ben e Johnny tenham participado das guerras secretas dos super-heróis Marvel, a Mattel não lançou figuras do Quarteto Fantástico em sua linha de brinquedos de 1984. Mas a Toy Biz trouxe o Quarteto Fantástico de volta na terceira série da linha Marvel Super-Heróis, lançada em 1992. Eu amo vocês, mas não vou abrir figuras com mais de 30 anos só para este vídeo. Esses são os únicos do conjunto de figuras do Quarteto Fantástico de 1992 que tenho, e são incríveis. Você pode ver por que a Hasbro voltou a essas embalagens originais da Toy Biz, porque elas ficam incríveis na linha de cartões retrô. Eu adoro aquele painel de divulgação no verso, eles ficam muito legais. E claro, cada um deles tem uma função de ação. Como o Johnny, você pode colocar as bolas de fogo no braço dele e elas vão disparar. A arte incrível dos personagens e o logo original. Mas a grande estrela do grupo, uma das figuras mais desejadas de 1992 foi a Mulher Invisível. Infelizmente não é essa, existia uma variante com outra cor que era muito difícil de achar.
Vinha em poucas unidades por caixa, realmente muito difícil de achar. Ainda hoje é vendida por centenas de dólares no eBay. Esta é só a versão normal, mas continua clássica. Uma ótima representação da era de John Byrne no Quarteto Fantástico. Nos anos 90 houve uma explosão de figuras Marvel de 5 polegadas da Toy Biz. Com seu desenho animado, o Quarteto Fantástico lançou 4 séries de figuras de ação entre 1994 e 1996. As figuras do desenho eram divertidas e práticas. Sabe, a Toy Biz realmente fez um ótimo trabalho em equilibrar um visual fiel aos quadrinhos ou ao desenho animado com uma função divertida para brincar. Com o Ben, é possível levantar seus punhos e encaixar o polegar para fazer o gesto de hora do cacete. E você pode ver que ele faz movimentos de soco e bate com o punho. Muito legal mesmo. A imagem do Johnny é melhor. Agora ele parece um pouco largo no peito, mas isso é para acomodar o recurso de brincadeira. Se você puxar essa corda nas costas dele, ele tem uma pederneira dentro. E você pode ver aquela ação de faísca. Então é como o esquema da chama dele e, olha só, ainda funciona 30 anos depois. Muito legal. Nós conseguimos uma mulher invisível de verdade com esse conjunto. Veio com alguns acessórios extras, mantendo o design fiel ao desenho animado e totalmente translúcida. O Reed era uma figura muito legal. Agora, quando você olha para esse cara parado, ele parece um clássico dos X-Men do John Byrne. Ótimas têmporas prateadas, traje perfeito do John Byrne, mas ele realmente tem aqueles braços tipo Stretch Armstrong. Estou sendo cuidadoso porque esse plástico emborrachado ficou quebradiço com o tempo, mas é uma forma legal de dar vida aos poderes do Reed. Houve várias mudanças na formação do Quarteto Fantástico ao longo dos anos, mas nenhuma mais significativa do que a petição de Jennifer Walters como a Mulher Hulk. Agora, essa figura foi na verdade um exclusivo da revista Toy Fair, mas eu realmente acho que é totalmente necessário tê-la na sua coleção para completar a era John Byrne do Quarteto Fantástico. Johnny e Ben tiveram variantes exclusivas na linha. Essa aqui originalmente vinha com um sobretudo, mas você pode ver que o estilo da escultura é muito mais consistente com o visual animado, enquanto o Johnny ganha essa versão fabulosa meio em chamas, onde as chamas estão subindo pelas costas dele. Uma figura muito bem esculpida para a época. Em 2002, a Toy Biz iniciou uma nova era das figuras de ação super articuladas de 15 cm com a Marvel Legends. E o Quarteto Fantástico estava bem representado nas ondas iniciais. Eu realmente não posso exagerar o quão vital foi a linha Marvel Legends. Ela mudou tudo. Acredito que esse molde formato de corpo do Coisa, com ombros arredondados, é a representação definitiva dele nos anos 80. A Toy Biz não hesitava em exagerar no wash de tinta, e há várias versões disso. Você pode ver que o meu está um pouco mais carregado nas sobrancelhas, talvez não tão pesado nos ombros, mas eles eram tão dedicados a inovações na articulação. O Coisa tem articulação nos dedos dos pés. Ele na verdade tem dedos de borracha, então você pode ver que mesmo mais de 20 anos depois, você ainda pode dobrá-los e moldá-los. E ele tinha essas grandes borboletas extensas aqui atrás para que você pudesse juntar as mãos dele. Uma das melhores figuras de ação e também uma das primeiras Marvel Legends. Tocha Humana usa várias partes do corpo da figura do Homem-Aranha da linha Classics, o que faz sentido, pois sempre achei que eles tinham corpos bem parecidos. Sempre achei Johnny mais magro e atlético. Essa versão tinha duas diferentes, essa é a que realmente tinha o 4 no peito, com o tempo acabei apagando. Aqui eu acho que é mais parecida com a face do John Byrne, com aquelas linhas pretas de chama eu ainda deixo exposta, voando sobre a minha coleção do John Byrne. Ótima combinação de articulação e escultura nesta figura. Senhor Fantástico representa o ápice da dedicação da Toy Biz à articulação. Você percebe que ele tem ombros grandes e arredondados com articulações borboleta. Ele tem aqueles quadris de bola estranhos usados pela Toy Biz. A escultura da cabeça dele é bem extrema por ser tão fina, mas eles não economizaram nos acessórios. É só tirar os antebraços normais dele e você tem essas mãos incríveis com fio flexível. Esta aqui está moldada em um punho de plástico, mas ainda tem o fio para que você possa moldá-la como quiser. Esta aqui você pode realmente articular todos os dedos com o fio flexível no lugar. Um valor incrível para essa figura de ação. Antes do fim da linha pela Toy Biz, foi lançada uma versão avulsa do Coisa em sua estreia.
Sejamos honestos, isso não lembra a primeira aparição do Coisa. Jack Kirby o desenhou como um monstro de pedra bem mais suave. Não, isso é obviamente baseado na arte do brilhante Art Adams, com todos os detalhes das pedras e os dentes aqui na mandíbula inferior. Esta é quase uma representação perfeita do trabalho do Art Adams no Coisa, e é uma adição muito legal para qualquer coleção. A Mulher Invisível faria sua estreia na Marvel Legends, neste box set de 2004 com figuras baseadas no estilo artístico de Mike Waringo. Este box set apresentou nossas primeiras versões de 6 polegadas do traje do John Byrne, com azul mais escuro e branco. A maior diferença aqui é essa escultura de cabeça. Isso é baseado na arte do saudoso e grande Mike Waringo. Mike Waringo teve uma fase incrível no Quarteto Fantástico com o roteirista Mark Waid, mas ele tem um estilo cartunesco muito distinto, e você vai ver isso em todas as figuras baseadas na arte dele. Johnny reutiliza o mesmo corpo da figura anterior, mas agora com as chamas subindo e quase engolindo a cabeça dele, com aquelas chamas laranja nos olhos e, novamente, aquele visual cartunesco da arte do Waringo. Bendy aqui ganha um novo short no estilo John Byrne e, de verdade, uma das melhores cabeças esculpidas de todas as figuras dele. Eu adoro a curva daquela sobrancelha. E mesmo que eu normalmente prefira sem dentes, aqui isso realmente funciona e representa o estilo do Ringo incrivelmente bem. E então finalmente temos nossa primeira mulher invisível no estilo Marvel Legends. E pra ser honesto, é meio terrível. Essas proporções desengonçadas, os cortes estranhos no bíceps, os quadris ruins que não ficam em pé e esse encaixe do pescoço que faz parecer que ela fez uma traqueotomia ali. E a cabeça cai o tempo todo. Além disso, essa escultura da cabeça não combina com nenhuma das figuras anteriores da Marvel Legends. Nem ela está com o traje clássico do Jack Kirby. Essa figura só podia ser usada com esse box set, o que era bem limitante quando precisávamos de uma mulher invisível para completar o time clássico. Essas figuras foram relançadas em um box set de 2005, mas com os trajes recoloridos para representar o visual Heróis Renascem. Um ano depois, a Toy Biz lançou outro box set do Quarteto Fantástico, agora com os trajes de Heróis Renascem. Heróis Renascem marcou o momento mais baixo da Marvel, tanto em criatividade quanto financeiramente. A situação piorou muito quando alguns dos principais criadores saíram para fundar a Image Comics. Em uma jogada desesperada, mataram os Vingadores e o Quarteto Fantástico no universo principal da Marvel e os colocaram em um universo de bolso, dando o controle criativo a Rob Liefeld e Jim Lee. Agora Jim Lee ficou com o Quarteto Fantástico e esse quadrinho era realmente muito bom. Estava lindo. Mas então, para fazer figuras que se pareçam com isso, utilizando os moldes de cabeça do Mike Waringo, você não poderia encontrar dois artistas mais brilhantes com estilos diametralmente opostos do que Jim Lee e Mike Waringo. Então essas figuras não faziam absolutamente nenhum sentido. O Johnny repintado ficou ótimo, pois usamos plástico translúcido pintado em vez de sólido. Isso dá a ele um efeito de chama ainda melhor. E o Ben Grimm desse conjunto, na verdade, era uma reedição da variante do seu primeiro lançamento na Marvel Legends, onde ele usa sobretudo e cartola. Acredito que ele também tinha alguns óculos escuros. Neste aqui, você pode ver que ele tinha as articulações dos dedos da segunda versão, em vez dos dedos flexíveis que vimos na primeira. Isso foi legal. Se perdeu o Ben de sobretudo no início, pôde encontrá-lo neste pacote com 4 figuras. Está gostando desse mergulho na história do Quarteto Fantástico? Curta o vídeo, comente e inscreva-se no Carbon Scoring para receber conteúdo de qualidade semanalmente. Antes da Toy Biz perder a licença da Marvel, eles também lançaram vários outros pacotes com 4 figuras. E 2 dos membros do pacote de 4 da Casa de M representavam o Quarteto Fantástico, começando pelo Tocha Inumano. Essa é uma figura injustamente subestimada. Ele tem aquela cabeça quase como a do motoqueiro fantasma, com essas asas de valquíria flamejantes e assustadoras que ficam em articulações esféricas, além de uma pintura única em toda a peça. Além disso, é todo translúcido. Essa é uma figura incrível. E então veio a versão da Casa de Ben Grimm. Acredito que essa foi a primeira figura com articulação esférica nos quadris, uma escultura única, feita apenas para um pacote com 4 figuras. Em 2006, a Toy Biz lançou algumas das figuras mais difíceis de encontrar em sua história, com 2 coleções de clássicos do Quarteto Fantástico. A Toy Biz se despediu em grande estilo com essas figuras.
Essas duas coleções trouxeram a cobiçada figura do Homem-Dragão, que segue como uma das Marvel Legends mais valiosas e caras. Você pode ver que o design dessas figuras foi baseado no Quarteto Fantástico Ultimate, o universo alternativo de onde vieram o Ultimate Homem-Aranha e o Miles Morales. Vamos começar olhando para o Johnny. Ele tem aquele visual bem clássico do design do Quarteto Fantástico Ultimate e tem um recurso bem legal onde a cabeça dele abaixa e você pode colocar essa cabeça em chamas por cima. Não é necessariamente o melhor, ela meio que quer saltar, mas eu gosto de ter uma versão do Johnny sem chamas junto com todas as minhas diferentes figuras do Quarteto Fantástico. Esta é uma ótima forma de obter ambos. A figura da Suzy foi a melhor até agora. Melhores proporções femininas e equilíbrio entre articulação e escultura. Sempre gostei muito daquela escultura de cabeça, mas o que eu adoro nessa figura é que ela veio com uma variante translúcida. Então essa é a figura, porque você realmente não consegue ver aquele traje definitivo na versão translúcida. Essa é a que eu mantenho na minha exposição moderna há quase 20 anos. Reed é outro caso misto, ele está com o traje definitivo. Ele tem braços flexíveis bem legais, o que é maneiro, acho que não veio com braços alternativos. Acho que ele só tinha braços flexíveis. No universo alternativo, Reed era jovem, e todos tinham cerca de 20 anos. Por algum motivo, a Toy Biz resolveu esculpi-lo com a cabeça do velho Reed Richards. Então não combina em nada com o personagem que se tornaria o Maker e o grande vilão do universo Ultimate. E em outra incompatibilidade, mas dessa vez pro bem, essa coisa não se parece muito com a versão Ultimate do Coisa. É um Coisa impecável do Mike Warringo. Então você pode pegar esse cara e colocá-lo com seus conjuntos do Warringo e realmente completar o time dessa forma. Um estilo distinto com costas triangulares. Adoro como esconderam as articulações nesta figura com cortes sutis, que não limitam a brincadeira e valorizam a escultura. Ben e Johnny receberam segundas versões nessa linha, ambas realmente ótimas. Uma versão do Coisa com um visual incrivelmente clássico, talvez tão boa quanto aquela primeira Marvel Legends, exceto pelo fato de que sempre vamos ter o debate eterno, o Coisa tem dentes ou não. E o Johnny feito totalmente em plástico translúcido é realmente muito legal, com aquele efeito de chama e o 4 moderno no peito dele. Essa é realmente uma figura muito boa. Essas duas coleções dos clássicos do Quarteto Fantástico estão entre as mais desejadas que você encontrará. A Hasbro assumiu a licença Marvel Legends em 2007, teve início difícil, mas lançou versões de todos os membros da primeira família na coleção Ronin Build a Figure. Há pontos positivos e negativos nessa coleção, mas vou começar pelo que é ótimo. Olha como esse Senhor Fantástico está incrível. Com certeza é a versão mais completa dos poderes dele que já tivemos em qualquer figura de ação. Ele é super alto. Tipo, se essa aqui é a sua figura típica de 6 polegadas, ele tem pelo menos 14 polegadas de altura e fio flexível nos dois braços. Um pouco de fio flexível nesse torso alongado. E aqui é plástico, então mesmo com essas proporções, ele realmente fica em pé muito bem. Agora, as primeiras figuras da Hasbro meio que deixavam a desejar nos detalhes de pintura no rosto, mas vou relevar isso por causa de como essa figura é incrível. Indo para o adorável Coisa de Olhos Azuis, essa é uma figura muito sólida, com pedras esculpidas de forma muito bonita. Eu não sou muito fã desse queixo grande e protuberante. Acho que isso faz parecer mais monstro do que com seu jeito jovial. No geral, é um boneco do Coisa bem decente. Aí começa a sair dos trilhos com o que eu gosto de chamar de Johnny Storm Tocha Humana Super Saiyajin Dragon Ball. Quero dizer, olha só essa ação maluca do cabelo em chamas subindo. Na verdade é uma figura bem decente. Tirando isso, eu gosto dos efeitos de chama translúcida. E, sabe, o corpo base é muito bom, mas vai ser difícil eu parar de olhar para aquele cabelo gigante em chamas quando vejo essa figura. E também uma escolha ousada mesmo, com o traje da mulher invisível, os ombros à mostra. Acho que era o Paulo Ryan desenhando o quadrinho nessa época. Mãos realmente desproporcionais e o rosto mais plano e sem graça que você pode imaginar. Curiosamente, esse não é o pior uniforme da mulher invisível que poderiam escolher, mas certamente é o segundo pior. Como já mencionei antes, qualquer exposição do Quarteto Fantástico da era John Byrne precisa incluir a Mulher Hulk. Mas, para conseguir isso, você tinha que pegar uma edição exclusiva da San Diego Comic Con de 2007. Não é a coisa mais fácil de se fazer.
definitivamente não é fiel com esses tênis, mas no geral a figura da mulher Hulk é bem legal e realmente alta. Ela é visivelmente mais alta que Johnny, talvez até demais, mas ainda assim fica ótima na exposição, especialmente com o Reed alto atrás dela. Antes da Hasbro pausar a linha Marvel Legends de 6 polegadas por alguns anos, lançaram 2 pacotes duplos do Quarteto Fantástico com trajes originais. Para quem não se lembra da grande recessão de 2008, as coisas estavam ruins para os colecionadores de brinquedos. As figuras de 6 polegadas quase desapareceram, e essas foram quase as últimas Marvel Legends já produzidas. O primeiro pacote duplo foi Ben e Reed. Agora, a figura do Ben é literalmente a mesma que vimos na coleção Running Build-A-Figure, só que com a versão da calça do Jack Kirby. Já o Reed volta lá para aquela primeira figura com a roupa do Kirby, mas eles incluíram aquela cabeça cartunesca do Mike Waringo. Então, não combina com nada do que a gente tem. O Johnny e a Sue ficaram definitivamente um pouco melhores. Aqui a gente tem aquele visual incrível do Johnny em chamas que a gente acabou de ver, mas agora com o uniforme clássico e com uma cabeça de fogo muito mais precisa e realista. Portanto, uma grande evolução em relação à figura anterior. E finalmente, depois de mais de uma década, a gente tem a Sue com o traje original. E está tudo bem, o nível de articulação e o formato do corpo são definitivamente melhores do que aqueles primeiros bonecos da Marvel Legends. O rosto continua incrivelmente sem graça, como nos primeiros bonecos da Hasbro. E eu quero que vocês deem uma olhada nisso, só para vocês perceberem como as impressões faciais estão ótimas nos bonecos que a gente recebe hoje em dia. Mas na época essa era a melhor e única Sue Storm Richards clássica que a gente tinha. A figura do Tocha Humana foi relançada em uma versão totalmente translúcida, em chamas, na coleção exclusiva do Walmart da série Ares Build-A-Figure. E eu realmente gosto dessa aqui, acho que esse visual ficou super bom pro Johnny. Eu adoro essa chama laranja. Na verdade, havia uma variante dessa figura com o efeito de chama nova, mas nunca consegui encontrá-la. Essa coleção já era rara, mas é uma ótima figura para adicionar à sua coleção. Demorou um pouco, mas a Hasbro finalmente conseguiu criar versões definitivas do Quarteto Fantástico com seus trajes clássicos, lançadas ao longo de 2008 como exclusivas da Walgreens. Agora entramos na Era de Ouro, em que cada versão dessas figuras é mais definitiva que a anterior, começando pelo Reed Richards exclusivo da Walgreens. Isso é muito bom. Ótimo braço flexível. Ele tem uma mão normal, e essa figura na verdade veio com um acessório de anulador supremo, o que é muito legal e uma grande referência às primeiras histórias do Galactus. Visual clássico para Reed Richards, ótimas têmporas grisalhas e uma moldura perfeita. Nem muito atlético, nem muito musculoso, parece um macacão, as coisas estão ficando realmente boas. O mesmo vale para Johnny, silhueta fabulosa, um pouco mais musculoso que Reed, o que é adequado. Plástico translúcido que você pode ver através, ótima articulação. Minha única reclamação é que a cabeça é mais laranja que o corpo, gostaria que as cores combinassem melhor. Ao falar de figuras de ação do Tocha Humana, esta é a suprema. Para muitos essa é a figura favorita do Ben Grimm, e eu concordo, as proporções são clássicas. Ele é grande, mas não inacreditável. Hulk grande e bonito, uma escultura linda do padrão de rocha dele por todo o corpo, com um acabamento de pintura incrível, que não era exatamente o ponto forte da Hasbro naquela época. Se eu tivesse uma reclamação, talvez a cabeça seja um pouco genérica. Ela não representa exatamente Jack Kirby ou John Byrne, mas para muitos não ter o rosto de um artista específico permite usá-la em quase qualquer exposição. Essa é uma figura fenomenal do Coisa. E Suzy finalmente ganha uma figura digna da Garota Invisível. Gosto muito dessa, sei que muitos trocam a cabeça por outras da Mulher ou Garota Invisível, mas acho esse visual clássico incrível. E eu adoro esse braço, que é feito de plástico translúcido e tem uma pintura em degradê, então você vê os poderes de invisibilidade dela aparecendo pela mão. É um recurso muito legal e um detalhe realmente incrível. E a sua, na verdade, veio com o que eu acho que ainda é a versão definitiva do robô menos favorito de todo mundo, o Herbie. Herbie já apareceu nos primeiros conjuntos da Toy Biz, mas este é bem mais fiel ao desenho e aos quadrinhos. Herbie foi criado para a animação do Quarteto Fantástico de 1978, e para muitos substituiu o Tocha Humana. Muitos achavam que isso ocorreu por medo das crianças tentarem se incendiar ao ver o Tocha Humana na televisão. É uma ótima lenda urbana, mas não é verdade.
Tudo foi por causa de advogados e problemas de licenciamento com o Tocha Humana. E então, o Hubby, com toda a sua loucura robótica maníaca, ocupou o lugar dele. Esses trajes clássicos foram rapidamente seguidos pelo Quarteto Fantástico e seus uniformes da era John Byrne. Agora lançados em cartões retrô que remetem à linha de figuras da série animada de 1994, as figuras da era Byrne continuaram arrasando e foram ainda mais variadas em suas opções. Recebemos uma versão do Johnny sem chamas que vinha com efeitos de chamas adicionais, então você podia deixá-lo meio em chamas ou não, dependendo da pose. Mas a versão em chamas foi incrível, e tudo estava nos pequenos detalhes, especialmente aquelas linhas de chama preta, tipo carvão, que John Byrne desenhava de forma clássica quando retratava o Tocha Humana. Mesmo com o mesmo molde de corpo, essas linhas pretas tornam essa figura definitiva do Tocha Humana em chamas. O Coisa perde um pouco do sombreamento da pintura, mas ganha uma nova escultura de cabeça com aquela testa mais larga que eu costumo associar a ele. Você vê bem os olhos dele e veja, sem dentes. Então você sabe que o purista em mim fica realmente feliz em ver isso. Suzy ganha uma escultura de cabeça melhorada. Talvez. Acho que gosto mais do cabelo dela, mas a pintura no rosto ainda está um pouco suave. A versão translúcida dele está ótima. Ótimo uso de plástico translúcido e efeitos de campo de força. Excelente figura. Acho que o Reed é meu favorito. Para mim, ele era a estrela da fase do John Byrne no Quarteto Fantástico. E é muito legal enfatizar o lado cientista dele com o jaleco. Ele tem um acessório muito legal com esses braços alongados, mas eles foram gentis o suficiente para incluir braços extras. Você pode tirar os braços do jaleco e a peça, ficando só com o Reed Richards clássico do Quarteto Fantástico do Byrne. Acessórios simples e bem pensados tornam essa figura exatamente o que precisamos. A versão do roteirista de quadrinhos Dan Slott para a primeira família foi imortalizada em plástico na coleção Super Skrull Build-A-Figure de 2019. Embora essas figuras simplesmente reutilizem os moldes de corpo que acabamos de ver, nós temos 3 esculturas de cabeça totalmente novas que, na minha opinião, são realmente o ponto forte dessa linha. Reed surge com visual moderno e barba. Ele manteve esse visual na fase do Jonathan Hickman e depois com Dan Slott. Já vimos isso algumas vezes. Na verdade, é um acréscimo interessante. A Sue provavelmente está com a melhor combinação de cabelo e traços faciais dela. E o que eu vi é que muita gente pega essa cabeça e usa em qualquer versão clássica da Mulher Invisível que quiser. A cabeça do Johnny é a mesma, mas o Ben ganha uma nova escultura de cabeça. Eu até que gosto desse beiço emburrado. Não é o maxilar tão projetado que vimos antes. Ele tem justamente aquela sobrancelha pesada perfeita. Já podemos notar a tecnologia de impressão a jato de tinta da Hasbro, trazendo mais vida e detalhes aos olhos azuis de Benjamin Grimm. Alguns diriam que as melhores figuras do Quarteto Fantástico já feitas vieram da Diamond Select. Mas cara, você tinha que merecer esse conjunto porque a Diamond fez você esperar por ele. Essa figura original do Coisa foi lançada em 2010, então há 15 anos, e claramente não era para fazer parte de uma formação clássica do Quarteto Fantástico, porque ele está com uma bermuda mais moderna. Ele tem um design muito mais moderno do que o clássico do Jack Kirby, mas ainda assim é uma figura muito legal. Ela é claramente muito grande. E mesmo que a Diamond esteja trabalhando com níveis limitados de articulação, você consegue o que precisa com essa peça. Agora, infelizmente, é uma figura tão grande que a minha acabou sofrendo uma pequena fratura na perna. E esse pino é tão pequeno que nem mesmo tentar colar com super cola é suficiente. Agora, ele até fica em pé porque o peso da figura mantém ele no lugar, mas em 2010 essa era uma ótima figura. A gente só não fazia ideia do que isso estava começando, porque levou 11 anos até recebermos o próximo, que foi o Tocha Humana. Agora, eu adoro as proporções desse Tocha Humana. Ele é tão alto e esguio e tem aquelas linhas de carvão esculpidas. Então isso meio que traz toda aquela vibe do Byrne Kirby, todo em plástico, translúcido, sempre transparente e consistente do início ao fim. Ótimos ombros de esfera, ótimos quadris e recursos super legais sobre isso. Você pode remover o logo do Quarteto Fantástico e adicionar um pequeno efeito de chama, usando como Jim Hammond, o Tocha Humana original. Mas vamos usá-lo como nosso Johnny Storm, o Tocha Humana do Quarteto Fantástico. Além disso, o acessório dele, vou pegar aqui atrás, é esse incrível suporte de voo com um pino esférico que encaixa diretamente nas costas dele.
E assim você coloca o Johnny nessa pose super legal de voo, que só de exibir já fica absolutamente incrível. Ele também acompanha mãos extras, como essa bola de fogo para a mão direita dele que você pode ver saindo, ou o meu favorito pessoal, os dedos de chama saindo da mão esquerda dele. Ambos são acessórios super legais e realmente aumentam o valor de exibição dessa figura. Reed saiu 2 anos depois, e você não pode me dizer que esse não é o Reed Richards clássico mais direto, sólido e com visual limpo, como se tivesse acabado de sair da página dos quadrinhos. Mas o visual padrão dele conta só metade da história, porque a Diamond deu ao Reed o conjunto de acessórios mais legal que você vai encontrar. Um torso alongado, esse pescoço comprido e flexível, braços alongados dos dois lados e aquele corpo clássico enrolado que foi visto tantas vezes nos quadrinhos para prender e capturar os vilões. Essa talvez seja a melhor representação dos poderes do Reed que já vimos em forma de action figure. E eu acho difícil imaginar que isso vai ser superado algum dia. E alguns meses depois, tivemos a Mulher Invisível mais bonita, com as melhores proporções e a melhor action figure que já recebemos até hoje. Sim, acho que o rosto faz toda a diferença nessa figura, mas também há a sutileza do corpo e o máximo de articulação. Além disso, usar o degradê da pintura para realmente capturar os poderes de invisibilidade dela ficou muito legal. E quando você coloca as 4 juntas, simplesmente não tem como ficar melhor do que isso. Mas se houver alguma figura que possa competir, seria o box set da coleção 112 da Mezco. Visto aqui fugindo do Galactus em um carro fantástico personalizado da Toy Blocks. E agora parece que fechamos o ciclo com o retorno das roupas de tecido que vimos nas figuras Mego dos anos 1970, mas agora em escala de 6 polegadas com essas Mezcos. Mas são esses impressionantes 10 acessórios que realmente diferenciam esse conjunto. Os poderes do Reed estão totalmente e de forma completamente nojenta, em efeito intercambiável, mantendo o visual da roupa de tecido. Então, mesmo tendo partes intercambiáveis para realmente mostrar todo o visual dos poderes dele, todas com armação de arame flexível, você não perde aquele visual solto do macacão do Kirby que é tão crucial para esse conjunto. E embora o Johnny não possa se transformar completamente em sua versão flamejante, a cabeça iluminada e a base com luz são uma substituição muito boa. O visual fica ótimo com todos os acessórios. A Suzy vem com várias cabeças alternativas e alguns efeitos especiais muito legais para replicar seus escudos de força invisíveis. Você pode ver aqui que há balas sendo ricocheteadas, mas o meu favorito provavelmente é o Bendy Green. Essa talvez seja a melhor combinação de escultura rígida de alta qualidade com um traje de tecido, simplesmente uma escultura de cabeça incrivelmente detalhada e um tipo de corpo que realmente representa o Jack Kirby. Ele não é grande nem musculoso. Ele realmente se encaixa naquela altura de 1,78 metros e combina completamente com o resto do conjunto. Desses mesmos 112, o Benjamin de olhos azuis é meu favorito. Mas e aí? E as figuras de filmes? Para isso você vai ter que esperar por outro vídeo. Até lá, para o melhor da história dos quadrinhos e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.